Nesse momento temos iniciando mais o Evangelho, com muito amor, com muita gratidão a Deus, ao Cristo, por termos o merecimento de conhecer a doutrina cristã, que possamos estudarmos essa doutrina e no dia a dia procurar botar em prática também esse ensinamento tão importante para todos nós. Então nós vamos orarmos a prece que Jesus nos ensinou para dar continuidade à nossa palestra da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos nossos devedores. Não deixe-nos cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, Senhor. Hoje, então, nós vamos falar de um tema muito importante, que é uma responsabilidade muito grande da doutrina espírita. Esse assunto de hoje, que é dar gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Está em Mateus capítulo 10, versículo 8, e no capítulo 17, e versículo 24. Mas estão outros capítulos também em Mateus. Então nós vamos falar hoje da mediunidade, que é um dom de cura. Que Jesus foi o maior médium de cura da terra. Curou milhares e milhares de irmãos aqui no corpo físico e curava os espíritos também. Então nós vamos lá ter algum relato sobre a mediunidade gratuita, que é a visão do espiritismo, é a visão que eu tenho também dentro da doutrina espírita. Isso aqui é nós que temos essa visão, é nós que pregamos, é nós que praticamos a doutrina espírita, não é? Isso é muito importante sabermos. Cada um vai fazer aquilo que acha que é melhor, mas nós, dentro da doutrina espírita, entendemos, compreendemos, estudamos, dentro da evolução espiritual, esse tema tão importante, que é o vós dá de graça, o que de graça recebestes. Porque Jesus ordenou os seus discípulos, os seus apóstolos, em dois pela terra, que saísse, pregar o Evangelho, o seu Evangelho de luz, curasse os enfermos, limpasse os leprosos, ajudasse os espíritos sofredores, mas desse de graça o que de graça eles tinham recebido. Veja que eles não podiam cobrar nem para pregar o Evangelho e nem para fazer a caridade, a benefício de todos aqueles que precisavam. Essa é a nossa visão espírita. E nós vamos, no decorrer da palestra, ver como que é importante nós conhecermos essa doutrina e botar um dia em prática, né? Dai gratuitamente o que gratuitamente foi haver recebido, de Jesus a seus discípulos. E essa recomendação prescreve que ninguém se faça pagar daquilo que nada pagou. Nós não pagamos nada para Deus para receber esse conhecimento que vem de Deus. Ora, o que ele havia recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes, ajudar os espíritos sofredores, né? E que é o dom de Deus, que lhe dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhe que não fizesse dele objeto de comércio, e nem de especulação, e nem meio de vida. Então, nós espírita, que aprendemos há muito tempo, que não devemos cobrar nada na parte religiosa, não fazer comércio, não usar o nome de Deus, de Jesus, para ser um intermediário, para nós fazer comércio com as palavras dele. Porque é impossível que Deus vai cobrar alguma coisa de nós. Ele deu tudo de graça para nós, Deus. Tudo.
Se o homem cobra alguma coisa da lei da natureza, é porque ele cobra. Até a água, ele cobra porque faz encanamento das águas, depois cobra. Mas cobra até demais. Mas Deus deu tudo de graça. Deus não cobrou nada de nós, nem oxigênio que respiramos, nem a água que bebemos, nem os frutos que colhemos. Nada, tudo vem de Deus, tudo é misericórdia do Pai. Então nós não temos o direito de cobrar nada falando espiritualmente. É claro que nós vamos ganhar o pão de cada dia com as nossas profissões, que são centenas, mas a doutrina de Jesus não pode ser cobrada. Nós temos essa visão e nós praticamos isso que estamos falando. Vamos ver como é que nós estamos. Porque praticar nós, como que vai nós praticar? Nós não cobramos nada de ninguém, não estamos explorando ninguém, não estamos enganando a ninguém, não estamos prometendo o céu para ninguém. Nós estamos instruindo as pessoas, olha, não faça isso, porque você vai violar os mandamentos, você vai ser punido. Porque a cura verdadeira vai demorar bastante tempo. Porque Jesus curava no modo da linguagem do tempo, mas Jesus aliviava a dor dos espíritos, mas não curava. Porque os espíritos também depois tinham outras dores também. Então curava no momento aquela enfermidade, aliviava, mas não salvava a pessoa. A pessoa tem que caminhar para receber a salvação. Curar uma doença parece amanhã outras, né? Então é difícil, o curar está dentro de nós, cada um temos que se curar a nós mesmos, temos que ser médico de nós mesmos. Mas isso precisa muito estudo, muito trabalho, muita disciplina, para nós conseguirmos dominar o nosso próprio corpo físico. Porque o nosso corpo físico é instrumento do Espírito. Como é o instrumento, nós podemos, então, ter autoridade sobre o nosso corpo. Porque ele é o nosso corpo, nós podemos andar nele. Porque o corpo não pensa, não fala, não trabalha o corpo. O corpo é apenas um veículo do Espírito. Quem tudo faz isso é o Espírito. Veja bem, vamos lá que é muito bonito. Deus, a perfeição absoluta, não delega às criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a justiça. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre, como para o rico, pois que se considera imoral traficar com as graças de um soberano da terra. Poder-se ater, por isto, o comércio de um soberano do universo? Como é que nós vamos usar o amor, a justiça, a misericórdia do Deus do universo, a suprema inteligência, e cobrar? Não dá. Eu não estou falando que ninguém deve cobrar ou deixar de cobrar. Eu estou falando que nós praticamos, o que nós conhecemos. A religião espírita, que é a continuidade do Cristo. E o Cristo nunca cobrou nada. E mandasse nós acéssemos de graça, como ele deu. Ele curou milhares de pessoas, não cobrou nada de ninguém. Ele ajudava o rico para ganhar dinheiro? Não, ele ajudava os mais pobrezinhos da terra, os mais estropiados. Ele ajudava por um amor verdadeiro e pediu que nós fizéssemos o mesmo. Vejamos bem, isso é o pensamento da nossa doutrina, que é a religião espírita. Nunca ninguém vai numa casa espírita, pelas federações estaduais ou a Federação Espírita Brasileira, que toda cidade tem uma casa espírita, todo estado tem uma federação do estado. Se você for numa casa que está ligada pela federação, que somos nós espíritas, e falar em dinheiro, cobrar alguma coisa de alguém, pedir um dízimo, pedir uma oferta, pedir qualquer coisa para a casa espírita, nunca mais volte lá. Nunca, porque lá não se cobra nada. Nada, lá se ajuda imensamente. Eu fui presidente de casa espírita há muitos anos, em várias casas também. Nunca precisamos cobrar nada de ninguém. Nunca falamos em dinheiro nas palestras, nunca. Porque nós tínhamos uma diretoria, 20, 30 pessoas, cada um dava R$10, outro dava 20, e pagava luz e água.
Que até o imposto é isento da casa de oração, gente. Quando queria construir, ia na sociedade, pedia material de construção, vendia pizza, fizemos muita pizza, estamos fazendo até hoje, para vender, para pegar o lucro dessas pizzas, para construir. Se alguém quisesse doar, podia doar, mas tinha que vir ver a obra e participar, para saber aonde estava indo o dinheiro. E nós dar conta também desse dinheiro, porque nós temos uma sociedade. Aí é diferente. Cobrar de um coitado, de um pobrezinho, que nem um leite não tem para dar para o filho, às vezes não tem mais dinheiro para nada, porque gastou tudo que tinha em doença e não resolveu o problema na medicina. Vai vir, aí nós vamos cobrar dele? Cobrar o quê? Não dá. Essa é a visão da doutrina dos espíritos superiores. Que eles vêm trazer o ensinamento de Jesus e pedir para não cobrar nada na parte religiosa de ninguém. Essa é a visão da religião espírita. Não usamos nada de rituais dentro da nossa casa, nada. A única coisa que nós usamos é o amor ao próximo e a caridade. E a lei de justiça, claro. Isso é a doutrina dos espíritos superiores. Aquele que comete a terceiro, que pede a terceiro o encargo por ele orar, mediante paga, vai pagar para alguém orar, por nós ou por alguém? Qual o fervor desse terceiro quando delega o seu mandato a outro? Esse outro, e assim por diante, não será isto reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em curso? Quando você paga alguém para orar, ou por a gente ou por outro, que fervor que essa pessoa vai ter? Orar por dinheiro. E aquele que paga, que mérito que vai ter, ele não quer orar? Por que ele não ora? É a mesma coisa que uma pessoa vai no médico e fala assim, eu preciso emagrecer. Daí o médico fala assim, você faz o seguinte, você vai fazer aí menos uns 3 quilômetros por semana, aí você tem que andar. Daí ele vai, paga o outro para andar por ele, chegar no médico e fala, mas ele não deu certo, eu estou do mesmo jeito. Mas você andou? Não, eu paguei para outro andar por mim. É a mesma coisa. Que mérito ele tinha? Não andou? Nós fazer oração para os outros e cobrar, o que nós estamos fazendo? Porque a verdadeira oração é aquele que ora, tem que ser honesto, correto, um verdadeiro profeta, um homem de bem, honesto, reto. E a oração mais fantástica que pode ter na terra é quando a mãe ora pelo filhinho. Não tem uma oração mais poderosa, porque quando ela ora com muito amor, com muita vontade de ajudar e muita misericórdia para o clientezinho. Tem uma prece mais valorosa do que essa? Essa sai do coração. Agora, quando você é intermediário de outro, que fervor que você vai ter? Nem para aquele que paga, nem para aquele que recebe, gente. Vamos ter um pouco de cuidado, vamos orar a Deus, nós somos filhos dele. Nós temos que orar diretamente para ele. Se ele não resolver, quem vai resolver? Homens, pecadores que nem nós? Não tem como. Ele pode nos orientar, mas salvação e tal, isso não existe. Ao mesmo tempo, veja bem, vamos lá, ao mesmo tempo, os instrui, o Espiritismo ao mesmo tempo instrui, né, dizendo, não está escrito, minha casa. Porque essa é uma história interessante, que eu vou falar um pouquinho. Jesus foi para Jerusalém, chegou lá, entrou num templo, estava vendendo tudo. Vendia, comprava, jogava, estava uma bagunça naquela casa de oração. Jesus ficou muito admirado, falou, mas meu Deus, vocês estão convertendo a minha casa de oração num covil de salteador, de comércio aqui dentro? O que está acontecendo? É a dificuldade dos templos. O templo não foi feito para negociar, foi feito para oração legítima, verdadeira, de graça, gente. Isso é a meta do cristianismo na terra. Então, quando Jesus não aceitou tudo essas vendas dentro da casa, ao mesmo tempo, né, os instruía, dizendo, Jesus instruía aquele povo, dizendo, não está escrito a minha casa será chamada
casa de oração por todas as nações. Entretanto, fizesse dela um covil de salteadores. Os príncipes das religiões da época, ouvindo isto, procuravam meio de tirar a vida do Cristo, pois temiam, não podiam fazer isso, queriam tirar a vida dele, mas não temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina, que ele pregava. Mateus capítulo 11, versículo 15 a 18. Mateus capítulo 21, versículo 12 a 13. Está lá em Mateus, gente. Está lá no Novo Testamento. Não faz minha casa de covil de salteadores. Minha casa é casa de oração. A doutrina espírita está fazendo isso hoje. Com muito amor. Acabei de dizer, nunca numa casa espírita afiliada às federações dos estados e do Brasil, nunca você vai ver ninguém falar em dinheiro. Nunca. Nunca. Tem muitas vezes que a gente ajuda até na gasolina para a pessoa estar longe, não tem nem condição, a gente ajuda até no transporte para ele vir até nós para receber as orientações. A diferença é essa. Nós fizemos isso. Nós compreendemos assim, nós somos seguidores de Jesus, e o único que é modelo nosso é Jesus, não tem outro modelo na Terra, é Ele. Então nós vamos seguindo o que Ele deixou para nós fazer. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito e de seres intérpretes dos Espíritos para instrução dos homens, para lhe mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhe vender palavras. Não podemos vender palavras que não lhe pertencem. A eles médios, visto que não são fruto da sua concepção, nem das suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Os médicos podem cobrar, porque ele pagou muito para aprender e trabalhou muito para aprender essa profissão, lutou muito. É uma profissão, ele tem direito de pagar, mas nós, médios espíritas, jamais. Por isso que quando diz, tudo vai lá, Moisés proibiu os espíritos, ele vem mesmo falar depois com os próprios apóstolos, ele, Elias, tantos outros. Esse negócio de proibir os espíritos, nós também não aceitamos hoje, nós como espírita. Nós comunicamos com milhares de espíritos, mas nós vamos saber que os espíritos querem de nós. Isso que é a diferença. Porque receber os espíritos para arrumar casamento, receber espírito para achar as coisas roubadas, receber o espírito para prometer cura, isso aí nós não aceitamos, de jeito nenhum. Nem Moisés aceitava, nem nós na doutrina espírita aceitamos, de jeito maneira. Porque os espíritos são mesmo os homens do ontem, cheios de vício, cheios de raiva dos outros. Eles podem vir e te debriar mesmo, se você não tiver conhecimento. Agora, se você tiver, não. Porque para um espírito vir fazer para você, ele tem que se manifestar. Ele tem que falar porque não é do médium. E quando você vai falar com ele, você já sabe o grau que ele tem, o que ele quer. Não é? Então fica mais fácil. Então nós não aceitamos também essa barbaridade. Uma pessoa cheia de vício material, cheia de vício de todo tipo, ele vai receber os espíritos. Que espírito está recebendo? Do mesmo nível dele, da mesma afinidade dele. Não tem como ser diferente. Os afins se encontram e se comunicam. Se nós queremos um espírito bom, nós temos que ser uma pessoa reta, correta, honesta, cumpridor dos deveres aqui com os homens, com a família, com a doutrina. Não podemos cobrar dentro da doutrina dos espíritos, porque não cobraram nós de nós. Trouxeram vários livros, milhares de livros, e não cobraram R$1 de nós. Vejamos bem, que fique ele privado, que possa dizer,
não tenho fé. Porque você não ajuda muitas pessoas, daí eles vão dizer assim, eu não tenho fé porque eu não pude pagar. Por isso que o Espiritismo não cobra nada da doutrina espírita, para ajudar as pessoas, né? Que fique alguém privado da luz, né? Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique privado e possa dizer, não tenho fé porque não pude pagar. Vejamos, né, que triste, né? Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. A mediunidade está em todas as partes. Tem vários médios hoje que trabalham por toda a terra. E o médio verdadeiro não pode cobrar. Além de não cobrar, um médio que é o médio de Jesus, ele não pode beber bebida de álcool, ele não pode fumar, ele não pode se envolver com as coisas ilusórias do mundo, de espécie nenhuma. Por que crédito ele vai ter para os espíritos superiores para vir até nós? Nós temos que fazer jus isso aí. Porque eles conhecem as nossas fichas. Conhecem quem nós somos. E tem a nossa ficha de várias vidas. Vamos lograr os espíritos? Claro que não. E nem a nós mesmos. Vamos lá. Tem mais algumas coisas boas aqui para frente. Vamos lá onde é que nós vamos. O objetivo era ser útil e não satisfazer a curiosidade dos indiferentes. Jesus não veio para fazer coisa extraordinária, milagre, tudo é milagre. Não existe milagre, gente. Não existe milagre. Está tudo dentro das leis da natureza. Nunca Jesus fez milagre. Jesus conhecia as leis da natureza e trabalhava com as leis da natureza. Não é milagre. Milagre para nós não conhecemos. Qualquer coisinha, é milagre. Milagre nada. Nós que não conhecemos ainda, é muito infantil ainda, perante as leis da natureza. Né? Aliviando o sofrimento, prendia assim as criaturas pelo coração. Fazia prosélito mais numerosos e sinceros do que se apenas maravilhassem os espetáculos. Para os olhos daquele modo, fazia-se amado, ao passo que se limitava a produzir surpreendentes fatos materiais, conforme os fariseus reclamavam. A maioria das pessoas não teriam visto Jesus senão um feiticeiro. O que eu costumava dizer? Jesus é feiticeiro. Chamaram ele de rei, do rei dos demônios. E Jesus só fez o bem, só pregou a moral, a lei da caridade, do amor, como nós espíritas fizemos a mesma coisa, gente. Nós não estamos fazendo teatro aí, estou fazendo porque eu curo, Cura nada. Alivia a dor, sim. Esse é o dever nosso. Mas curar, nem Jesus curava, na verdade. Não curava Jesus, porque para curar uma pessoa, tem que dar salvação para ele. Porque se você curar e não ter mais dor, ele ganhou a salvação. Mas isso não existe, o próprio Jesus não curava. Ele dizia, vem a mim. Todos que estiverem sobrecarregados, doentes, estropiados da vida, venham até mim que eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. É claro, ele aliviava as dores. Mas depois vem outras. Pois nós continuamos errando, pecando, vamos arrumar outras dores para frente. Só vamos ganhar a perfeição individual quando nós estivermos isentos de fazer mais bobagem. De buscar mais ninguém. Não ter raiva de ninguém, mas ninguém tem raiva de mim também. Isso aí é o ponto da perfeição. Mas isso nós vamos ganhar com os milênios, gente. Não podemos aliviar a dor de uma pessoa. Aquela dor. Mas não vai aparecer outra amanhã, outras amanhã? Então, ninguém cura ninguém. Nós aliviamos as dores. Nós temos que entender isto. Né? Então, vamos lá. O Espiritismo, igualmente, pelo bem que faz
e que procura a sua missão providencial, ele cura os males físicos, mas não do espírito. Alivia no corpo físico, mas curar, sobretudo, as doenças morais, são esses os maiores prodígios. Se diz prodígio, é você se transformar moralmente. Esse é o verdadeiro prodígio de todos nós. O verdadeiro prodígio é esse, que atestam a providência. Essa é a providência divina, para nós melhorarmos cada dia. Seus mais sinceros adeptos não são os que sentem tocado pela observação de fenômeno. Fenômeno não existe, é tudo dentro da natureza, dentro da lei da natureza. Fenômeno extraordinário, queremos coisa extraordinária. Coisa extraordinária é nascer aqui de novo, gente. Mas os que dele recebem a consolação para a sua alma. Isso é o verdadeiro remédio. Quando você está triste, não tem mais direção para ir, está abatido, né? Está impaciente com as coisas, tem 1000 coisas para resolver espiritual. Vem uma pessoa e te dá todo o ânimo, a coragem, te orienta, vai em frente, meu irmão, erga a cabeça, você é um vencedor, você não veio aqui para ser perdedor. Faça brilhar a tua luz, como disse Jesus. Isso sim é um prodígio. Tirar essas pessoas do abatimento que se encontra hoje. Depressão, né? Cabeça que vem um suicídio. Isso é que nós temos que socorrer. Não deixar ele fazer uma besteira tão grande para ele mesmo, um desastre espiritual. Esse é o nosso compromisso. Aquele a quem liberta das torturas da dúvida. Como é ruim ter dúvida de tudo, né? Vem o medo. Isso é muito triste. Aqueles a quem levantou ânimo na aflição, que auriram força na certeza que lhe trouxe acerca do futuro, no conhecimento de seu ser espiritual e de seu destino. Quão bom quando sabemos que nós somos construtor do nosso próprio destino. Nós vamos colher amanhã, semana que vem, o ano que vem, o século que vem, aquilo que nós plantamos. É a nossa semente que nós estamos semeando. E não aprender a semear boa semente dentro da doutrina dos Espíritos. Porque só ensino coisa boa. Só coisa boa. Não tem interesse em nada. Fisicamente, materialmente, nada. A única coisa, o nosso objetivo é dar as mãos para aqueles que mais precisam. Porque nós aprendemos com Jesus, porque Ele é o nosso guia e modelo. Ele ajudou toda essa humanidade sofrida e se Ele voltar aqui, Ele ajuda todos de novo. Todos estropiados do caminho, Jesus vai ajudar todos. E pedir para nós fazer isso, mas nós não estamos fazendo. O egoísmo e o orgulho não deixam nós fazer a verdadeira caridade, ainda hoje. Né? Então, o conhecimento espiritual e o destino é que nós vamos ter certeza. Esses os da fé, inabalável, porque sente e compreende o mecanismo da vida presente e da vida futura. Então é muito importante, porque nós vamos aprendendo devagarzinho. Aprendendo com quem? Um com os outros. Porque, na verdade, nós temos muitos livros aqui para nós ler. Tem milhares de livros trazidos pelo mundo espiritual, gente. Né? Nós não podemos mais ficar presos nas palavras do passado. O que o povo do passado fazia? Andava de camelo, depois andava de carroça, de carro de boi, depois fazia um barco para andar a remo. Nós podemos ter esses rituais do passado? Que conhecimento eles tinham, os coitados, nós coitados do passado? Vejamos hoje. Temos dentro de uma tecnologia, gente, que falamos um com o outro no outro lado aqui do planeta. Cara a cara, 1 metro de distância um do outro, conversando, cara lá nos Estados Unidos, estão aqui, conversa com ele, 1 metro de distância. Hoje nós temos um satélite que sabe tudo o que acontece na Terra, faz um rastreamento da Terra.
Sabe tudo, onde nós moramos, o que compramos, qual o remédio que fomos comprar na farmácia, qual o remédio que tomamos. Nós temos nessa tecnologia de hoje. Não podemos ficar embaraçados com falar 2000 atrás, porque fazia isso, fazia aquilo. Mas fazia 2000 anos atrás, gente. Quanto que nós crescemos, evoluímos. E quanto que nós estamos crescendo e aprendendo, nós vamos construir aqui na Terra a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. Esse paraíso que Jesus prometeu. Prometeu para Moisés que ele ia um dia encontrar a terra de Canaã. A terra de Canaã é a Nova Jerusalém. Nós estamos caminhando até hoje. E estamos longe ainda, mas vamos chegar. Mas chegar como? Com as obras das nossas próprias mãos. Ou estamos duvidando de nós mesmos? Quanto a tecnologia cresceu, quanto que a ciência está desenvolvendo, a filosofia, a própria religião tem uma outra visão panorâmica, cristalina, conhecendo o verdadeiro homem de bem, que nós temos que ser, toda a humanidade. Porque não é porque o outro fazia, eu vou fazer. Não pode ser assim. O que o outro faz, o problema é dele. O que nós fizemos é nosso. Cada um é trabalhador do seu salário, é digno do seu salário. Cada um é digno do que nós fizemos, dos nossos feitos. Cada um segundo o que nós fizemos também, as nossas obras. E cada um é julgado de acordo com aquilo que nós fizemos também. Então a doutrina espírita, porque a religião espírita é a religião de Jesus. Vai pregar o Deus verdadeiro, a imortalidade da alma, as vidas sucessivas, né? As comunicações dos espíritos, a reencarnação, os mundos habitados. Isso é a religião de Cristo. Ele pregou tudo isso, tudo. Nós não pregamos nada diferente que Jesus já pregou, nada. Só estamos ampliando, conhecendo agora as coisas que Jesus já deixou, que nós não compreendemos. Porque não entendemos na época que Jesus ensinava para nós, nós não compreendemos. Jesus cantava e nós não ficávamos alegres. Jesus chorava e nós não lamentávamos. Porque nós não entendíamos o que ele estava falando. Que Deus nos abençoe. Que dê sempre essa vontade da gente estudar, né? Dar essa saúde para a gente levar em frente esse evangelho puro, cristalino, autêntico, belo, maravilhoso, espetacular, indescritível, que é a doutrina dos espíritos superiores, que ensinaram tudo aquilo que Jesus ensinou e ainda muito mais. Que Deus então nos abençoe, uma boa noite a todos, divulgue essa palestra, quem gostou, né? Compartilhe com seus amigos, parentes, vizinhos. Vocês têm a minha página aí, né? Da doutrina, unidade doutrinária Amanhecer de uma Nova Era. Compartilhe, minha gente, vamos espalhar essa semente, porque é difícil hoje a pessoa vir falar do Cristo sem interesse material. Nós não temos interesse material. De jeito nenhum. Muito obrigado, muita luz, muita paz. Muito obrigado, gente. Uma boa noite e um beijo no coração de todos.